dizemos isso, né? A gente não está aqui fazendo uma palestra de erudição, a gente está fazendo aqui algo que a gente passa assim, informação, mas além de passar informação e muito mais do que isso, procuramos nos conectar em conjunto para realizar um trabalho em conjunto, de modo que esse trabalho possa refletir não só nas nossas vidas pessoais, nas vidas dos nossos amados, mas também contribuindo para esse momento em que o nosso planetinha passa, mais um momento de transição dos muitos que já passou em muitas eras, mas esse é o momento em que nós estamos aqui. Então ele diz respeito às personalidades que nós estamos encarnando agora, a tudo aquilo que nós trazemos, e nós somos sim, cada um de nós é, né? Porque o grande entendimento é sobre o poder do um. Então todos nós que fazemos parte desta unidade somos absolutamente imprescindíveis nesse processo. Então ninguém se supervalorize ou se subvalorize. Entendamos que nós em conjunto fazemos muito e, apesar de parecermos pequeninos, somos sim pequeninos no ego, mas quando o ego se entende pequeno, a maravilha desse paradoxo é que ele, se entendendo pequenino, ele se faz imediatamente grande e poderoso dentro dos campos sublimes do eu, da consciência superior, da luz divina que habita dentro de nós. E hoje a gente fala o tempo inteiro de luz. Demos o nome de Diwali e Kislev ao nosso encontro de hoje, porque justamente hoje, neste dia do nosso calendário gregoriano, que é o dia 4 de novembro, no nosso calendário solar, nós temos a soma, a aparente coincidência de eventos que são celebrados por tradições espirituais que aparentam também diferença. Falamos sempre isso aqui, que é o mote desta casa que Padre Pio congregou, nos reunindo a todos, do entendimento de que a linguagem universal é a mesma, apenas expressa de formas diferentes, mas que jamais separam. Então hoje nós estamos num dia que entrou agora às 18h15 a lua nova. E nesse dia estamos em meio, vamos começar por Diwali, que talvez seja menos conhecido. Diwali ou Diwali é a maior festa, é o maior feriado, vamos chamar assim, na tradição espiritual na Índia. E é interessante porque ele não se resume àqueles que professam o que se chama de hinduísmo. É um nome que não é muito bom para não, mas vamos chamá-lo assim. Não está apenas na tradição hindu. O Diwali ele é professado pelos budistas, ele é professado pelos jainistas e pelos sikhs. Por quê? Porque todos eles entendem essa congregação de 5 dias de que se compõe o Diwali. São 5 dias que começaram agora, na noite, né, do dia 2. Hoje nós estamos no meio dos 5 dias, o terceiro para o 4º dia, que vai cair sempre perto da lua nova, e nesse ano coincide exatamente na lua nova, numa lua nova. Então, e o que fala o Diwali? A palavra já diz. Ela vem de Deepavali. Deepa vem de luz e Wali de séries, de sequências de luz. Olha que coisa interessante, só já começando a olhar o simbolismo profundo do nome desta festa. O Diwali ou Deepavali, sequência de luz. O que a gente entende de sequência de luz? Uma sequência infinita que vem da fonte única originária. E a luz que se utiliza para a festa são luzes de velas, de lâmpadas. Se vocês forem à Índia agora, vocês vão ver todos os lares enfeitados com luzes, lâmpadas doces, claros, limpos. É uma festa das luzes. E esta luz em sequência significa, ela vem da fonte como velas que vão se acendendo umas às outras, mas é a mesma luz, daquela fonte original, como se fosse um grande sol cósmico, acendendo luzes que no plano físico, nesta comemoração, se apresentam na forma dessas luzes que são acesas no Diwali. Deepavali, a sequência de luzes. E a gente pode imediatamente referir isto para dentro de nós. O significado mais profundo, vamos começar por aí, de trás para frente, de Deepavali, de Diwali, é entendermos que nós somos parte desta sequência luminosa. E que por mais que nós cristalizemos o nosso ego em trevas aparentes, essas trevas também são expressão, como se de uma luz que se enrolasse, de um raio de luz que se enrolasse, né? E como ele está enrolado, ele não se expande, então aparenta a treva, mas esta treva também é luz. E a sequência de luzes, nesse dia sagrado, ela pode se expandir e se abrir.
Esta é o significado profundo de Deepavali, de Diwali, e que é comemorado na Índia, né, intensamente por toda a Índia, como eu falei, mesmo fora da tradição hindu, tradições budistas, tradições jainistas, porque todas elas referem principalmente a esse dia, que se dá no mês de Kartik, nome do mês hindu onde se faz essa festa, é um calendário lunisolar, também um calendário hindu, é o 15º dia do mês de Kartik, que é hoje, é o dia mais poderoso desses 5 dias, ele está exatamente no meio dos 5 dias. E aonde que se refere, a partir desta metáfora, eu comecei pelo entendimento final, ou seja, é a luz que se acende dentro de cada um de nós e, portanto, passível de ser acesa no mundo, ela vai ser comemorada intensamente, como a gente comemora o Natal aqui no Ocidente, como se comemora o Hanukkah, por isso eu coloquei Kislev também, vamos lá, a gente vai chegando aí aos pouquinhos, nesse dia maravilhoso, nesse dia cheio de bênçãos, nesse dia cheio de poder. Vamos aproveitar também aqui, temos tido sorte nisso, temos sido abençoados nisso. Então, esse Deepavali, o Diwali, né, essa sequência luminosa é reproduzida nessa festa, e nesse dia especial, hoje, o 15º dia do mês de Kartik, se comemora e se referencia a 2 grandes fontes principais. Primeiro, a Mãe Divina, na expressão da deusa Mahalakshmi. A apresentação da deusa Mahalakshmi, que é a grande doadora, criadora do cosmos, que dentro do mar de leite, na simbologia da tradição védica, se une a Mahavishnu e gera no seu útero cósmico toda a criação. Portanto, vejam que poder. É o dia em que se reverencia Mahalakshmi e se referencia o retorno de Mahalakshmi, porque tem, eu sempre digo aqui que a mitologia hindu é muito complexa, uma tradição que diz que por causa de um problema com o semideus Indra, Mahalakshmi mergulhou nesse mar de leite. Isso gerou um caos no mundo, porque ela, desaparecendo nesse mar de leite, deixou de expressar a sua luz na mitologia védica. E esta mitologia profunda, essa sabedoria profunda, diz que nesse dia 15 de Kartik, estamos nele, Mahalakshmi reemerge desse mar de luz. Alguma semelhança com Afrodite saindo do mar? Só para vocês ficarem para entender, né? Não é hora aqui, né, da profunda ligação de todos esses mitos numa sabedoria única e profunda, se a gente sabe enxergá-los. Mas ela renasce nesse dia e com a sua plenitude de luz ela volta a iluminar o mundo, a trazer a vitória das trevas sobre a luz. Contrário, das luzes sobre as trevas. Mas trevas e luzes são a mesma coisa, continuam sendo, mas a vitória é a expressão das luzes poderosas, da luz sobre as trevas, da alegria sobre a tristeza, da esperança transformada numa alegria sempre nova sobre o desespero. E mais, os 2 pilares, eu falei, esta ligação à deusa, à Mãe Divina, Mahalakshmi, e vocês já ouviram falar do avatar Rama, que eu tenho um carinho especial por ele, já disse isso aqui, que Rama expressa, é um avatar de Vishnu, ou seja, a manifestação, o avatar é a manifestação no plano físico da divindade sob a forma humana. Eu tenho muito carinho porque ele é humano, né? O Ramayana, e junto com o Mahabharata, são os 2 grandes repositórios da tradição, as 2 epopeias da tradição espiritual hindu, da tradição espiritual védica. Rama é humano porque a sua epopeia é diferente de Krishna, que está lá no Mahabharata, que é a plenitude intocável da presença divina. Rama desce ao nível humano, né? Ele é casado com Sita e ele reina como um príncipe em Ayodhya, que é o reino onde seu pai, com seus filhos, é um reino feliz, mas há uma intriga e Rama então tem que ser expulso e vai para um exílio. E aí neste exílio ele perde a sua esposa, é raptada pelo demônio Ravana. Tudo isto é absolutamente simbologia e código, tá, gente? Mas eu estou contando a história porque se comemora também hoje, no dia 15 de Kartik. O quê? Ele vai então com a ajuda de Hanuman, Jai Hanuman, aquele deus, semideus, né, avatar de Shiva, e de Vayu, que aparece sob a forma de um homem, mas com feições ainda símias,
também profundo isso, né? Hanuman é o ego que vai se divinizando. Hanuman auxilia Rama a libertar Sita e a derrotar Ravana. E o que é o dia de hoje? O dia é a volta de Rama do seu exílio vitorioso, tendo derrotado a Ravana, tendo libertado Sita e voltando a Ayodhya, lugar do seu reino, e ele é recebido com luzes, com festas, com fogos de artifício, e por isso na Índia, o Diwali hoje, vão vir fogos de artifícios, luzes, é a luz de Rama voltando pleno, e ele reassume o seu reino e promove um reinado feliz e harmônico. Portanto, hoje é o dia em que Rama volta vitorioso. Então, olha que beleza, a comemoração de Mahalakshmi voltando e ressurgindo com a sua grandeza do mar de leite, trazendo paz ao mundo, e também o retorno de Jai Ram, Jai Jai Ram, de Sri Ram, vitorioso sobre Ravana, né? A Ayodhya, a cidade real, para reinar em paz. Tudo isto é simbologia, gente. É código profundo de quê? Da luz divina em nós, que estava oculta no ego e que sai, brilha de novo, porque ela jamais se apagou. O exílio de Rama não é a morte de Rama. O mergulho de Lakshmi no mar de leite não é a morte de Lakshmi. Esta história toda se faz em renascimento profundo, e é isto que se comemora nesta lua nova. Sempre esse dia específico de Pranadi, é um dia que se faz a lua nova ressurgir como um ciclo novo à disposição dos egos que querem encontrar a sua luz divina. Pois então é hoje. E o Diwali, gente, é interessante porque o que acontece? Como todas as festas, né, que a gente faz aqui com o Natal, e vou falar já do Hanukkah, que está em Kislev, que é o outro tema de hoje, por não coincidência, mas por sincronicidade absoluta de datas, o início da lua nova, entramos também no mês do calendário hebreu lunisolar, no mês de Sagitário, que começa por este calendário nas luas novas, como todo mês comemora, começa hoje o mês de Sagitário. Estamos em Rosh Chodesh, a cabeça do mês de Kislev. Então, o que acontece? A festa desses meses de luzes, inclusive a do Natal, que foi posto de uma forma muito sábia pelos patriarcas cristãos, que lá no início do cristianismo, não é a data histórica do nascimento de Jesus no mundo. Todo mundo sabe hoje que não é o dia 25 de dezembro, mas se trouxe 25 de dezembro para esta festa de comemoração da luz que vem ao mundo na forma da figura do Cristo, muito perto de Hanukkah, muito perto de Diwali. Mas as festas que se fazem muitas vezes perdem a sua substância, como a gente faz com o Natal, né? Que a gente esquece do significado profundo do Natal, que é o nascimento de um ser crístico, o nascimento dentro de uma caverna egóica, daquele que vai ser a luz do mundo. Esta comemoração virou uma coisa mundana, de presente e tudo mais. Na Índia, apesar da Índia ser um país onde essa tradição espiritual é mais valorizada, essa comemoração às vezes ganha uma superficialidade. Por acaso até eu vi em alguns vídeos um movimento na Índia para ir contra esta secularização do Diwali, aproveitando, né, com essa história do consumo dessa nossa sociedade doente moderna. Como não desacralizar o saber e o poder do Diwali. Hoje existe na Índia essa visão, a Índia hoje está ganhando força como país, então as pessoas pensam que progresso é isso, né? Que é consumo, que é tudo. Então a Índia tem uma tradição espiritual, mas também essa secularização, vamos usar esse termo, do Diwali, do Hanukkah e do Natal, é uma demonstração do desentendimento dos egos humanos, quando perdem o contato, ou perdem sim o contato com a fonte. E tudo que nós queremos hoje aqui, aproveitando a força desse dia, é o contrário, é renovar, é restabelecer ou reforçar, conectar profundamente e de forma indelével o nosso ser e a nossa luz com a luz única, a unificação desse processo. Estamos sempre falando aqui de unificação, todas as semanas temos repetido.
insistentemente, talvez, muitas vezes, mas que este é o grande processo. Todo o trabalho nosso aqui nesse mundo está nessa reunificação. E a reunificação na prática passa por aqueles movimentos que a gente tem falado aqui. Reunificar é mergulhar dentro de nós mesmos para encontrarmos, a partir da humildade verdadeira, a partir da fé que vai se transformando em certeza e que se unificam as duas no amor poderoso, que deixa o julgamento precipitado para entrar no discernimento de olhar tudo e procurar enxergar na profundeza o que a gente não enxerga na superfície e, portanto, não sermos levados a julgamentos e condenações, que é o que tem acontecido, né? Ao longo da nossa caminhada no tempo e espaço kármicos, sempre, quase sempre distorcidos, por mais que eles pareçam justos na aparência. Este é o grande processo. E dias como esses são dias que nos remetem sempre mais facilmente. Nós estamos aqui desde o mês de agosto, vendo como este ano de 2021 se mostrou propício para que nós fizéssemos esses movimentos. Passamos um mês, se a gente olhar só o calendário cabalístico, o mês que nós passamos de Resvan, né, que foi um mês, apesar de ser um mês, é um mês de mergulho na profundeza. O escorpião que mergulha, apesar do calendário solar ainda estar em escorpião, mas eu estou me valendo aqui do calendário lunisolar, que segue também, o calendário hindu também segue esse calendário lunisolar, que eu particularmente acredito ele ser mais intenso, né? Não vou dizer mais verdadeiro, que os calendários solares que a gente se valeu aqui no Ocidente, puramente solares. Porque a Lua tem muita influência sobre nós, então temos que levar em conta essas fases lunares. E o mês que antecedeu, que terminou agora, acabou de terminar às 18 horas e 15 minutos, é o mês que a gente mergulhou dentro da nossa sombra, e as sombras escondem as luzes, então elas também são importantes, como o lodo é importante para gerar fecundação, para o lótus surgir. E agora é a hora desta sombra sair a luz brilhante. Então, hoje começamos lá Lua Nova, o nosso movimento de ascender para fazer esta luz brilhar um passo a mais, quem sabe. Se nós dermos um passo a mais, este passo já é muito importante dentro do conceito de integração infinita. Então esse é o trabalho que hoje a gente está querendo fazer juntos aqui. E aí eu também dei um outro nome, numa coincidência não coincidencial, né? Numa sincronicidade. Esta Lua Nova também nos traz o mês da tradição hebraico-cabalística de Kislev. Kislev é o mês de Sagitário. No signo Sagitário, que é um signo de fogo, é um signo de luz, regido pelo planeta Júpiter, de expansão, portanto, tudo a ver com o que nós estamos falando aqui, né? Essa expansão, quando bem controlada, quando bem trabalhada, ela se expressa no próprio símbolo daquele centauro, né? Que é mais referenciado ao homem que está com seu torso, né, respeitando o lado animal da sombra, o poder da sombra, o poder de tudo que nós temos dentro de nós, coordenado com o torso e o cérebro humanos. Ele tem um arco Keshet, que ele está direcionando esse arco no símbolo de Sagitário para cima, ou seja, ele mira o ponto superior onde está a fonte sublime e lança a sua flecha para que, como lançando todas as forças da nossa alma, para expandi-las até que ela se conecte com esta fonte superior e se restabeleça a conexão primordial, porque é o mês do arco, é o mês que a gente retesa esse poder e lança. E, curiosamente, se vocês forem ver o Ramayana e forem ver a figura de Rama, né, Krishna é representado de uma forma, Rama é sempre representado com o quê? Com um arco. A arma de Rama é um arco de flecha poderosíssimo, porque na sua história ele foi o único capaz de dobrar o arco de Shiva, inclusive quebrou esse arco. E Rama utiliza o seu arco para poder vencer todas as suas batalhas. Então nós estamos nesse momento, o arco dos deuses, como disse a Carmen, o arco de buscarmos que nós somos deuses, né? O poder
supremo dentro de nós na entrada desse mês de Kislev, do mês de Sagitário. E no mês de Sagitário, no 25º dia deste mês, que começou agora, agora entrou o primeiro dia do mês, o 25º dia se dá a chamada Festa das Luzes, a festa de Hanukkah, que é exatamente o mesmo conceito simbólico, o mesmo conceito energético. Estamos, então, em meio à possibilidade, à facilidade maior de explodir, lançar com o nosso arco em direção ao Sol. Como fez Hanuman, Hanuman também foi em direção ao Sol para comer o Sol. As luzes infinitas que nos circundam estão dentro de nós, se conjugarem e se conectarem. A festa de Hanukkah é nessa simbologia. Ela tem uma vestimenta histórica, como nós falamos aqui da vestimenta histórica de Diwali, o retorno de Rama, a Ayodhya vitorioso sobre Ravana, é também uma vestimenta histórica de Hanukkah, uma vitória, a vitória dos Macabeus, os Maccabi, Yehudá, que fazem uma revolta improvável. São muito menos em número os revoltosos da época, porque a Palestina estava dominada pelos descendentes de Alexandre, estava sendo helenizada, e eles se revoltam, retomam o controle de Jerusalém, do templo sagrado. E a gente sempre fala aqui que o templo não só é um edifício físico, mas mais importante é o templo interior. E toda esta referência, a gente pode trazê-la para o código do templo interior. Eles retomam numa batalha, como Rama venceu Ravana, os Maccabi, Judas Maccabi e os Macabeus vencem os exércitos de Antíoco, retomam o templo de Jerusalém e aí vão rededicar o templo, purificá-lo. E para isto vão acender a menorá. E a menorá era acesa nas tradições com óleos especiais, um azeite especialmente trabalhado, preparado pelo sacerdote, não podia ser qualquer azeite. E quando eles entram lá, veem o templo todo profanado e vão procurar azeite para acender a menorá quando eles purificam. E vão encontrar azeite para um dia apenas. E aí o que eles vão fazer? Só tinha azeite que durava um dia, eles precisam fazer rituais que levam mais um dia. Mas assim mesmo era o que eles tinham. Não usam outro azeite, usam só aquele azeite purificado. E colocam na menorá, a menorá, o candelabro de 7 braços, que a gente vê como símbolo hoje até do Estado de Israel, que foi ordenado a Moshe fazer de uma forma muito específica, toda de ouro, com lamparinas de azeite, e o azeite que durava um dia, gente, durou 8 dias. Continuou brilhando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um milagre. Milagre da luz, das luzes em sequência. Olha o Diwali, Dipa Vali. E vão se acendendo. A menorá tem 7 braços, a dizer, os 6 chakras que nós temos, mais o 7º que nos conecta ao mundo superior, é uma das formas de entender a menorá, muitas. E estas luzes precisam ser acesas, e acendê-las é um trabalho que naquele momento foi feito com aparentemente nenhuma condição de selo. Eles só tinham azeite para um dia. E fizeram assim mesmo. Gente, olha essa lição sobre as bênçãos e sobre o poder que nós temos e achamos que não temos. Este azeite, para um dia, eu não tenho, então não vou acender. Não, eu vou acender com esse de um. E o milagre vai ser exatamente isto. Entrarmos em padrões que vencem as cristalizações, os limites do ego, e o milagre acontece não por uma dádiva divina, não por uma benesse de um Deus sentado num trono, porque esse Deus não existe. O que existe é uma consciência infinita que está dentro de nós e que nós esquecemos. Precisamos nos valer de buscá-la fora, mas se a gente faz um movimento de dentro para fora, nós vamos encontrá-la também aqui dentro. E a conexão desta consciência de dentro com a consciência que está em tudo é a verdadeira divindade, e aí acontecem os milagres. E a gente tem vários ensinamentos disso.
Em relação a luzes, a Kislev, ao mês de luz, e especificamente a Hanukkah, que aí é comemorado, portanto, até hoje, como uma festa em que se reúnem as famílias judaicas, acendem a Hanukkah cada dia, somando uma vela, até que estejam no dia Zot Hanukkah, todas as 8 velas, mais a vela Shamash acesa, mostrando ali a luz brilhante que durou e acendeu, mas o grande segredo, o grande poder de Hanukkah está neste movimento que nós temos que fazer. Cada um de nós só tem certamente um pequeno vaso de azeite ali dentro do nosso ego para acender esta luz. Então a gente precisa ter a certeza de que usando esse movimento interno, esse azeite interno, nós somos capazes de conectar com a abundância e o potencial infinito que se traduz em fatos e eventos, vai se traduzir em fatos e eventos a partir de nós realizarmos esse processo com perfeita consciência, e fazê-lo com perfeita consciência também é uma arte, porque não pode se fazer para o ego, senão nós vamos estar nos enganando. Fazer isto significa, ao mesmo tempo, fazer com que nós sim recebamos, mas nós, ao mesmo tempo que recebemos como canal, estamos compartilhando. Termos a coragem, inclusive, de fazer o movimento interno primeiro, de compartilhar. Se eu estou movido por peso, se eu fizer um movimento de auxiliar alguém, de mexer em algum movimento para entender que eu faço parte de algo e empaticamente me direcionar, como diz Francisco de Assis, é doando que abrimos o canal para recebermos, o nosso pequenino vaso de azeite vai durar, vai acender a menorá por 9 dias simbólicos, por 8 dias simbólicos. O Diwali, os 5 dias de Diwali são muitas luzes, é uma fila, uma sequência de luzes. E o mestre de Nazaré, porque são festas, nos evangelhos essas festas profundas, que não são festas, são datas, são fendas cósmicas, a gente já disse isso aqui várias vezes, são citadas nos evangelhos, porque Jesus, quando estava aqui, participava ativamente delas, do Pêssar, de Sukkot, dos tabernáculos, e uma delas que é citada no evangelho de João é Hanukkah, é a festa da dedicação do templo, que eu disse a vocês, historicamente a vitória dos macabeus sobre os alexandrinos de Antíoco faz com que na dedicação, na purificação do templo, o azeite para um dia dure 8. Jesus vai a Jerusalém na festa de Hanukkah. E ali, nesta festa, ele vai curar um cego de nascença, no tanque de Betesda. E dizendo, você quer ser curado? E o cego diz sim. Olha que belo símbolo, O cego de nascença somos nós. Nós somos cegos, a gente não vê. Nós não enxergamos, o nosso ego cegou-se, ficou restrito aos limites que ele mesmo criou, respeitando todos aqueles que perdem a visão, porque sempre há razão para tudo. Mas Jesus cura aquele cego, quer ser curado, ele faz primeiro essa pergunta. Olha, essa pergunta não é simples, pura e simplesmente fazendo parte de um processo, não, ele faz uma pergunta que tem uma seriedade enorme no seu significado. Queres? E o cego diz, sim, Senhor, eu quero. Porque ali no tanque de Betesda, essa água se movimentava e curava muitas vezes as pessoas. Jesus vai e diz, queres? Ele diz, quero. Então, a tua fé te cura. Olha o que ele diz. Não diz, eu te curo. Até porque ele vai sempre dizer, eu não faço nada por mim. Quem faz é o Pai, é a presença que vive em mim. E depois que ele faz isso, ele é questionado pelos escribas, pelos fariseus, que estão presos a convenções que representam as estruturas religiosas, que se acham donas da verdade, que são separatistas, que se tornam radicais muitas vezes, Ao longo da história a gente vê o radicalismo em todas as tradições religiosas, não é só numa ou noutra. E depois que ele é questionado, ele fala uma frase que tem tudo a ver também com esse momento. Portanto, ele estava falando em Hanukkah, eu sou a luz do mundo. Mas olha, é um paradoxo. Se ele sempre diz que ele não era quem curava, quem é que está dizendo eu sou a luz do mundo? Neste momento, e nós também sempre repetimos isso aqui, Jesus de Nazaré é uma figura belíssima, é um avatar
como todos os outros, que espelha a divindade possível dentro da figura humana. E ao mesmo tempo ele é o ego humano naquele instante cristalizado no tempo e espaço. Cristalizado não, mas movimentando-se no tempo e espaço. E ele mostra que o ego pode encontrar meios de se divinizar. Quando ele diz, não faço por mim, é o Pai que faz, esta voz está vindo daquele ego que já entendeu isto. O nosso ego pode entender isto. E a humildade é a força que nos faz entender isto. Que não aponta para nós, eu faço, eu aconteço, eu sou. Não. Eu sou só pode ser dito quando a gente abre mão do ego, quando a gente abdica da força egóica. E aí, paradoxalmente, ele que tinha dito, tudo que eu faço não sou eu quem faz, é o Pai que faz em mim, ele vai dizer, eu sou a luz do mundo. Nesse momento não é mais o ego que está falando. Nesse momento quem está falando é o eu, é a presença divina. E em Hanukkah, em Diwali, e nos referenciando à figura do Cristo, no momento em que ele diz isso, na festa de Hanukkah, porque ele estava naquele momento no inverno, é novembro, dezembro, sempre que cai Hanukkah, dizendo eu sou a luz do mundo, ele diz, a luz divina jamais se apaga. E ainda que a gente tenha apenas um pequeno porção de azeite, nós podemos acendê-la e fazê-la brilhar. Isto é a mesma coisa que ele faz, e logo depois isto acontece na multiplicação dos pães e peixes, quando com apenas 5 pães e 2 peixes, desculpem, ele multiplica para 4.000 pessoas, tirando de onde? Desta luz. Ele tira da luz, e nós hoje sabemos até pela ciência que a matéria é luz. E a gente que vive, como eu tive a graça de poder viver e ver em trabalhos de materialização de espíritos, os espíritos materializarem o seu corpo, porque materializam um corpo temporário a partir do que? Do nada, aparentemente do nada. De onde vem isto? Dessa luz que se expressa como matéria quando nós sabemos chegar a ela, acendê-la. E a gente só faz isso abdicando do ego, abdicando do eu sou pequenino do ego para encontrarmos o eu sou grandioso da luz crística, da consciência crística em nós. E isto se faz através da resposta que foi dada por aquele cego de nascença, quando nós somos perguntados, e esta resposta é dada do fundo da alma, sem que esteja tisnada pela dúvida, sem que esteja tisnada pela descrença, pelo medo, pelo orgulho, pela vaidade, por acreditarmos que somos o que não somos quando o ego fala, mas o Cristo que vive em nós, né? Como está dizendo o Marco, vive nele, vive em nós. Esse Cristo pode falar, eu sou a luz do mundo. Pode falar, eu e o Pai somos um. Para chegar a isso, é preciso que renunciemos às ilusões do ego. Portanto, vejam que dia maravilhoso que é hoje, esta lua nova, que expressa com tanto poder as possibilidades que temos. Ciclicamente o ano nos renova essas possibilidades, como a gente tem repetido aqui. Hoje é mais uma delas, é mais uma fenda cósmica, numa lua nova, que abre passagem para esse mês de luz. No mês hindu já estamos no 15º dia do mês de Karnak. E em Kislev estamos começando, mas a força é a mesma. Dentro da lua nova está pronto para nós um portal para que a gente passe, mergulhe dentro de nós que já saímos dessa imersão nesse mar de escorpião e saímos das águas profundas. Esta luz precisa brilhar, gente, porque ela é real, ela nos circunda e ao mesmo tempo está lá dentro. Só que lá dentro ela está oculta, está apagada, está, vamos chamar assim, né, pressionada pelas cascas, tudo aquilo que o ego construiu, que dentro de tudo tem luz. A comparação do carvão com o diamante são a mesma estrutura química, átomos de carbono, só que estruturados geometricamente, os átomos se dispõem no carvão como? Um hexágono. Gente, o que tem no meio da estrela de 6 pontas? Um hexágono, que é o mundo físico que precisa, quando nós botamos no centro de 2 triângulos, juntar o que está no alto com o que está embaixo, compondo Magen David,
mas que não está só dentro da tradição hebraica, vamos encontrá-la aos montes, dentro das tradições védicas, porque essa estrela simboliza o hexágono que está dentro do carbono, que é negro, mas é luz também. Ali está a luz, porque o ego físico é luz, o ser físico, o ego humano é luz, e o diamante que se torna transparente é o cubo, são estruturas cúbicas de carbono. Os mesmos átomos mudando deixam a luz transparecer na mesma estrutura, porque as duas são as mesmas. A treva e a luz, como diz o Teiji, o símbolo taoísta, do yin e do yang, se complementam sempre num eterno movimento. E isto é a alegria sempre nova. Porque, entendendo isto, nós vamos fazer surgir uma alegria que não é derivada de coisas externas, que não é movimentada por estímulos externos. Ela sai de dentro. E esta alegria que sai de dentro é uma luz que se renova, que é capaz de nos dar e renovar forças a todos os momentos e depois nos permite compartilhar essas forças com todos aqueles que caminham junto conosco. Portanto, aproveitar esse dia é a minha proposta hoje, que temos a conjunção de Diwali, a festa das luzes hindu. O início do mês de Kislev é onde no dia 25 vai acontecer a festa das luzes de Hanukkah, sempre a luz. E aonde o Cristo que vive em Jesus de Nazaré, que viveu dentro da tradição do seu povo, durante a festa da dedicação, está nos Evangelhos, o Evangelho de João, para quem quiser tentar em 10, João 10, 22, na festa de dedicação do templo ele vai para curar um cego de nascença. Essa luz precisa brilhar para quem não enxerga ela, nós. E precisa brilhar para quem não a vê, porque no momento que nós a vemos, estamos curados, podemos entender que ela, a mesma luz que brilha fora, brilha dentro de nós. E fazermos o trabalho a partir lá de dentro. E repetir com ele, depois que entendemos que o ego tem que dar espaço, o ego precisa fazer com que o hexágono do carvão se transforme no cubo do diamante, para que isso se faz com humildade, isso se faz com amor incondicional, isso se faz com trabalhos diários, através da meditação, através da oração bem entendida, que não é um petitório pura e simplesmente. Até o petitório funciona, tá? Porque a beleza da vida é esta. Mas quando a gente entende isso mais profundamente, ela se transforma numa conexão que nos conecta com esta fonte, capaz de fazer, sim, milagres, poderosos milagres em nossas vidas, nas vidas daqueles que caminham conosco. Quando a gente entende isto, isso precisa de quê? De amor incondicional, de humildade, de não julgar precipitadamente, porque julgar precipitadamente é automatismo, e nós estamos fazendo isso há milênios. E isso significa o Lashon Hará, a má língua, criticarmos os nossos irmãos, condenarmos facilmente, usarmos a força. Nós temos força o tempo inteiro, nós somos emissores de luz sem saber. Essa luz só está vampirizada ou pelo nosso ego interno ou por estruturas que nós vamos agregando a nós, né? Na nossa caminhada. Mas ela pode brilhar livre, ela pode brilhar iluminando sim, de dentro de nós para fora de nós, sem nenhuma interferência. Aí nós podemos dizer como ele, eu sou a luz do mundo. Porque não é mais o ego quem diz, é o Cristo que vive nele, como escreveu o Marco. A força está aqui à nossa disposição, mas ela só vai se manifestar quando eu conecto uma tomada, quando eu faço a conexão. E eu preciso fazer isso, não é difícil, gente. Só que a gente precisa ter... Cada dia precisa ser um dia. Eu acordo de manhã, gratidão, me conecto à divindade, gratidão, e faço os meus movimentos internos. Pode ser pequeno o tempo, pode ser 1 minuto. 3 respirações, uma meditação e um agradecimento e pedidos também. E não é só por nós. Vamos lembrar de pedir pelo mundo inteiro. Começamos, pedindo por todos aqueles que nós nem conhecemos. Mas quanto sofrimento há nessa sociedade doente? Esse pensamento vale muito, gente. Porque depois ele vai se transformar em ações nossas. Porque se nós temos o pensamento de ajudar, ou de
vibrar para que os irmãos que sofrem, que padecem tanto de todo tipo de miséria, de fome, de tudo nesse mundo, em algum momento as nossas ações vão refletir isso, em um qualquer nível. Mas fazendo isso de manhã, vamos descendo a nossa oração, descendo no sentido de concentrando ela, partindo, né, de cada um dos 7 bilhões encarnados e outros tantos bilhões de desencarnados que habitam esse mundo, depois trazendo para aquelas pessoas mais próximas, para os nossos familiares, depois para nós mesmos. Isso pode durar 1 minuto só. E nós, a partir daí, iniciamos o nosso dia, olhando para a nossa língua, olhando para o nosso olhar, né? Olhar para o olhar é interessante, mas no sentido de enxergar com olhos de empatia, de não julgamento, ou de, ao menos, não julgar no primeiro momento, discernir. Será que aquilo que eu estou vendo é só aquilo? Ou eu preciso enxergar mais além? Isto é olhar com os olhos divinos. Jesus usou uma simbologia muito boa para isso, né? Porque o Pai, como o sol, brilha. Não é sobre os justos só, brilha sobre todos, justos e injustos. Porque quando se faz assim, nós transformamos os injustos em justos. Essa é a beleza da vida, né? Como diz a Daisy, olhar para o nosso coração é olhar sim, mas olhar para o coração e lá dentro, trabalhar realmente ele, para que surja dentro dele o que o coração é: bondade, calma, empatia, humildade, amor. Isto constrói, isto desfaz os desequilíbrios. Isto pacifica. E nós levando o nosso dia e terminando esse nosso dia também com isto, né? Compreensão, lembra Carmen, exatamente isso. Quando a gente termina o dia, a gente revê o que fez e vamos encontrar várias quedas que o nosso ego está no automático há milênios, gente. Então, também não vamos nos julgar, nem nos culpar. Levanta a cabeça para mais um outro, amanhã vai ser um pouco mais adiante. E assim a gente vai. Quando a gente vir a nossa lâmpada e o nosso azeite, que a gente achava que era para um dia, durou 8, a luz acendeu e nós somos capazes de ser luzes no mundo, como foi Jesus de Nazaré, como foi de Irama, como foram todos os grandes avatares, espelhos, os tzadikim, os justos dessa humanidade. Não só aqueles que nós conhecemos, mas muitas vezes aqueles que a gente nem sabe quem são. Então, que beleza de dia que a gente tem hoje a nossa vez. Né? Entendermos que a divindade não é aquele Deus que está no trono dizendo certo ou errado. A divindade, nós temos que partir de nós para encontrar essa divindade, porque aquele Deus lá não existe. Não existe um Deus que diz isto é bem, isto é mal. Esse Deus é sol, é luz, brilha sobre tudo, para fazer com que o mal e o bem, como a gente os enxerga, somos cegos, componham uma unidade, para que aquilo que a gente enxerga negro no carvão e brilhante no diamante seja visto como uma só coisa. Os dois são um só, são as mãos unidas. Este movimento é sagrado, este movimento é necessário ser feito. E, só para complementar, lembrando ainda do Mestre, ele faz, eu disse aqui, logo a seguir dessa história, a multiplicação dos pães e dos peixes, para deixar com clareza, repetindo o fato que um outro antecessor dele, o profeta Eliseu, fez, descrito no livro de Reis, multiplicando ele também o azeite de uma viúva que não tinha, estava pressionada pelos seus credores. Olha isso que interessante, né? Os credores são os karmas que nós temos, que muitas vezes se expressam como credores mesmo, físicos, né? Ou dívidas físicas, seja o que for. Mas o que Eliseu, que é uma figura muito conectada com a figura humana do Jesus de Nazaré, ele diz a ela: o que você tem em casa? Vejam o que Jesus pergunta para o cego: queres ser curado? Não é querer superficialmente, não. É um querer profundo. Para ter esse querer, nós vamos fazer isso que eu falei aqui, trabalhar cada dia. Cada dia a gente está trabalhando assim, a gente vai limpando o nosso ser. Esse é o grande trabalho. Se não fizermos esse trabalho, os outros trabalhos que a gente faça, quais sejam eles, vão ter muito menos valor. Muitas vezes nenhum, só vão nos iludir.
né? Quantas vezes nós nos iludimos em outras vidas, vestindo vestes sacerdotais de poder e acreditando sermos emissários da divindade, e quando a gente sobrevive ao mundo físico, no outro lado, a gente vê quanto enganados estávamos. Então, é o contrário. Então, nós precisamos fazer esse movimento, porque aí nós vamos dizer, eu quero. Queres ser curado? Eu quero. Aí os nossos olhos se abrem. E Elixá disse à viúva de Sarepta, que tens em casa? Até que ela vai dizer, eu só tenho uma vasilhinha de azeite. Ele diz, traz. Nós temos que dar de nós. Não há ponte sem dois lados. Nós temos que fazer o nosso movimento, né? Dentro do nome sagrado da misericórdia Adonai, o nosso movimento está representado por esta letra aqui, a letra Vav, no centro, entre as duas Rein. E aqui está a fonte originária. O Vav tem em cima dele, ó, esse mesmo Yud. Vocês estão vendo aqui? Ó, se eu fechar aqui, vocês vão ver que a letra parece uma com a outra. Por que que ele está aqui? Porque esta pequenina quantidade de azeite, que é preciso que a gente dê, e a gente acha que não vale nada, ela vai ser erguida e vai fazer o que que Eliseu fez. Me dá esse azeite, agora pega tudo que você tem em casa de vasilhas. E ela reuniu, pede para os vizinhos. Começa a encher. E ela deve ter ficado, né? O que eu faço? Esse cara tá doido, né? Mas fez. Como eles fizeram lá no templo, em Hanukkah. Uma lâmpada para um dia, vai botar aí? Tá doido. Mas eu pus. Ela durou 8. Ela pegou aquele azeite e o azeite não parava de verter. E encheu talhas e talhas e talhas e talhas. Só parou quando acabaram os recipientes. Senão ia continuar, porque a abundância é infinita. E aí quando terminou, ele disse, agora vai e vende esse azeite, paga suas dívidas e vive do resto. E a gente tem isso disponível para nós todo o tempo da nossa vida, só a gente não quer ou não sabe querer. Porque a gente quer como ego, quer com dúvida, quer com medo. Eu quando digo a gente, eu estou me incluindo. Aqui não tem nenhum guru dando aula para vocês. Aqui tem um companheiro de caminhada que está junto nesse processo para a gente acender essa luz. Porque eu tenho certeza que essa luz está dentro de nós, todos. Foi assim também na multiplicação dos pães. O que vocês têm aí? Mestre, os discípulos, achando que ele era doido. 5 pães, 2 peixes, são 4.000 pessoas. Trazei. Ele senta, sai o ego, entra o Cristo e começa a multiplicar e todos foram alimentados. A abundância vem dessa fonte infinita, mas ela tem dentro de nós a chama que permite que nós nos conectemos a ela, o pequeno vaso de azeite, a pequena lâmpada. Então vamos aproveitar esse momento de luzes para acender a nossa luz, para fazê-la brilhar. Porque ele, quando disse eu sou a luz do mundo, ele depois faz a seguinte continuidade. Vós sois a luz do mundo. Eu sou, vós sois, porque tudo é um. E aí termina arrematando. Que brilhe a vossa luz. Que brilhe a vossa luz. Nós estamos aqui falando da divindade que vibra dentro de tudo, de todos e cada um de nós. Nesse tempo de deuses, nesse tempo de luzes, não vamos desperdiçá-la. Vamos começar hoje mais cedo a nossa concentração, a nossa meditação, porque eu já não tenho mais muita coisa que falar em termos de explicação. Mas temos muito que trabalhar ainda em conjunto. Vamos aproveitar, tocar o shofar. E o shofar é um chifre, ou de carneiro, nesse caso aqui de antílope, que é um símbolo perfeito. Ele é um instrumento sagrado, porque ele não é apenas um som. O som materializa forças, se nós temos a concentração perfeita, forças de limpeza profunda, em níveis muito profundos. O shofar é um dos instrumentos mais venerados dentro da tradição cabalística, porque ele rompe cadeias e cadeias de estruturas, de clipotes, de cascas, de ego.
Como o búzio que é tocado, né, eu sempre falo isto, dentro da tradição hindu, é tocado esse búzio, inclusive é tocado quando vai começar a batalha de Kurukshetra. Hanuman toca esse búzio também quando vai derrotar Ravana, e Ravana hoje é homenageado, não, porque ele vai ser derrotado, desfeita a sua maldade. Esse dia é o dia do retorno de Rama, o reino de Ayodhya, vitorioso com Sita. Ram, Sita, Ram, Jai Jai Ram, 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 Ram. Ram, 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 Ram. Ram, 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 Ram. Ram, 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 Ram. Jai Ram, Sita Ram. Ele é homenageado por esse retorno ao seu reino de Ayodhya. E hoje, na lua nova, se toca o shofar, para que o shofar abra as portas dos céus, para que o nosso ego possa finalmente se conectar a essa luz que está lá dentro dele, não apagada, oculta, e esta luz se conectar à fonte, como disse o Marco ligada na tomada. Então, no final da nossa meditação, eu vou levantar e vou tocar o shofar. Então agora vamos fechar os nossos olhos. Eu vou ficar um pedaço dela em silêncio, viu, gente, antes do shofar. Vamos primeiro fazer uma palavra, uma força da palavra, a nossa conexão. Para isso a gente agora fecha os olhos, aqueles que queiram, em posições confortáveis. Vamos nos valer da respiração, um instrumento divino que trabalha inconscientemente sustentando a vida física e as vidas dos corpos sutis que compõem a estrutura do nosso ser, ainda desconhecidos em sua maioria no Ocidente, mas já profundamente conhecidos nas tradições espirituais do Oriente e mesmo no cristianismo primitivo, na Kabbalah, no Egito, na América pré-colombiana, nos povos indígenas. Todos conhecem essas estruturas invisíveis. E a respiração consciente nos dá acesso a iluminá-las com esse prana, com o ki, o chi, a força vital, a luz, o shefa. Vamos inspirar e expirar. E fechando os nossos olhos, vamos enxergar com os olhos da alma. Como diz Paramahansa Yogananda, que comemorava muito o Diwali, exatamente nesses termos. É o momento de nós acendermos a nossa luz interna. Deepavali, a fileira, a sequência de luzes que vêm do alto e se manifestam em todo o nosso ser, acendê-las em plenitude. E cada inspirar, vamos ver essa luz nos unindo, primeiro pelo nível do tórax, no centro de força que está no centro do tórax, na projeção do coração físico, num raio dourado que gira poderosamente, nos unindo num círculo pelos corações. E a cada inspiração esse círculo se move em luzes douradas mais e mais velozes. E esse belo círculo nosso de 139 pessoas, e esse número é interessante porque 39 é o número que representa a palavra Geulah, em hebraico, a salvação, a redenção. E esse é o mês para isso. Cada inspirar nos preenche com o prana sagrado. Cada expirar elimina as estruturas desarmônicas de todo o nosso ser. E passo a passo, nos conectando uns aos outros, vamos compondo esta unidade, esse círculo vivo, mágico, que vai nos encher de poder, mas sabendo que esse poder é a conexão nossa com a grandeza infinita, da consciência infinita, da presença infinita. E junto conosco estão, ao nosso lado, esses seres amados
que tanto nos amam. Vamos nos dirigir, cada um de nós, a eles em gratidão profunda. Todos eles são nossos guias, as lâmpadas que iluminam nossos passos, que nos cobrem de misericórdia todo o tempo. E vamos, nesse momento sagrado, estendermos o nosso arco. Como disse a Carmen querida, é o mês do arco de Keshet. Não é por acaso que Sri Rama é sempre representado com o seu arco poderoso, que lançando a sua flecha direcionada rompe todas as nossas estruturas robóticas ligadas ao karma, vence todos os demônios internos que são expressão da separação egóica, que é apenas ilusão, e Maya se integra como força sagrada, redentora, curadora. E este arco de Rama está nas mãos também de Kiran, o centauro que representa o signo de Sagitário, Kisleva, o Keshet, que cada um de nós nesse momento vamos nos imaginar agora, representados por uma figura única. Aqueles que tiverem mais afinidade com Sri Rama, enxerguem a Rama resplandecente no seu azul celeste, com seu arco poderosíssimo às mãos, com sua cabeça coroada no chakra Shashkara, de ouro e pedras preciosas, brilhando, e aqueles que tiverem afinidade com o símbolo do centauro luminoso, ou de nós mesmos, retesando esse arco, contemplando o sol e a lua que é nova, prepara-se para receber essa luz que vai brilhar. Vamos sentir esse arco sendo retesado. Cada movimento de tração significa esse trabalho interno que estamos fazendo dentro de nós, e vamos fazer todos os dias, de buscar a verdadeira humildade, unindo-a à gratidão, unindo-a à compreensão, que é a empatia, que é não julgamento, que não é o julgamento precipitado, que é a compaixão e, portanto, amor. Retesar esse arco significa reunir essas forças, que ao contrário do que parece, não são fragilidade, são força infinita e real. O círculo nos dá forças e ao centro dele estamos nós na figura que queiramos representar. Repito, Sri Rama, o símbolo do centauro completamente iluminado, do curador já não mais ferido, do curador restabelecido, Kiran curado, o Kiran, o rei, que não mais ferido está soerguido, ou nós mesmos, na nossa personalidade que temos agora. Nosso arco brilha, ele retesado profundamente, nós sentimos a força que ele tem em nossas mãos, e isto vai, quando lançarmos esta flecha, provocar essa explosão de luzes no sol, liberando as forças que curam, que rompem a cegueira espiritual, que desfazem a força que se intitula o mal, mas que é a desarmonia pura de egos. Isto tudo é desfeito. Toda a força que nos mantém acorrentados é quebrada, todas as cadeias são eliminadas, e a luz desta redenção é um milagre, sim, brilha em nós, curando a tudo o que possa ser curado no mundo, a cada um daqueles que habitam nessa sociedade que precisa cura, que precisa compaixão, que precisa de luz, que precisa de vida e não de morte. Somos vida e luz é vida. Morte é ilusão,
Como diz Paramahansa Yogananda, esta luz brilha, brilha, o arco retesado, profundamente. Nesse momento, eu vou contar até 3, de trás para frente. 3, 2, 1. Quando falar 1, lancem as suas flechas. Sintam esta cura se espalhando por aqueles que amamos, todos aqueles mais próximos de nós, pais, mães, filhos, filhas, companheiros e companheiras, irmãos, todos recebendo essa luz profunda, curadora, renovadora em nossas almas, rompendo os nossos medos, as nossas ilusões. E como aquele que não tinha visão no tanque de Betesda, na festa de Hanukkah, interpelado pelo Cristo que vive em Jesus, queres ser curado? E nós dissemos sim, e já estamos. Eu vou agora contar, retesem ao máximo os seus arcos. 3, 2, 1. E a flecha voa, realizando o seu trabalho. E agora, fechando os nossos olhos, vamos ficar em silêncio, meditando em silêncio. E eu me levanto em algum momento, faço a brachá e vou tocar o shofar. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו והצוונו, לשמוע קול השופר.
Hodesh Tov, Baruch Hashem, Jai Ram, Shri Ram. Que o Divino Espírito Santo vibre conosco. Que esse som do shofar quebre todas as resistências ao caminho do nosso ego para encontrar o nosso eu, desfazendo toda a ilusão, quebrando as forças contrárias, sejam quais forem, e fazendo com que o sol brilhando sobre todos transforme os injustos em justos, para que sejam um. Amém. Com o som do shofar, me lembrei da música de Yogananda. Suas luzes estão se acendendo, quem está no meu templo. E eu gosto até de uma tradução que diz: as luzes estão acesas. Quem está no meu templo? Quem está no meu templo? Suas portas estão abertas, suas luzes estão acesas. Suas portas estão abertas, suas luzes estão acesas. Como aves cura as trevas, voam pra longe, voam pra longe. Como aves cura as trevas, voam pra longe, voam pra longe. Para que as aves brancas, as garças brancas, as pombas brancas, o Espírito venham, mergulhem em nós e façam brilhar a nossa luz, gente. Gratidão a todos vocês, que essa luz possa brilhar, iluminar a todos nós, curar a todos vocês, a todos os seus amados, todos os nossos amados, proteção, alegria sempre nova, alegria sempre nova. Essa é a grande palavra, né? Porque luz significa alegria.